Gente, a revolta da vacina foi uma rebelião popular contra a vacina antivaríola ocorrida no Rio de Janeiro em novembro de 1904. E a gente está estudando a revolta da vacina porque está dentro da Primeira República, que é o que a gente vinha estudando antes do recesso escolar, que é esse período no Brasil, né, que o Brasil passou a ser uma monarquia. Quando o presidente, que na época era Rodrigues Alves, assumiu o governo em 1902, nas ruas da cidade do Rio de Janeiro, gente, se acumulava muito lixo. Eram toneladas de lixo. E desta maneira, o vírus da varíola estava se espalhando, né? Proliferavam ratos, mosquitos transmissores de doenças fatais, como a peste bubônica, a febre amarela, que matavam milhares e milhares de pessoas todos os anos no Rio de Janeiro. E qual era a ideia de Rodrigues Alves? Era justamente reurbanizar e sanear a cidade, né? Implantar o saneamento básico. Rodrigues Alves, gente, nomeou o engenheiro Pereira Passos, né, que é para prefeito, e o médico Oswaldo Cruz para diretor de saúde pública, né? E com isso iniciou a construção de obras, né? O alargamento de ruas, avenidas e o combate às doenças. Só que essa reurbanização do Rio de Janeiro, o povo fala muito que foi os historiadores apresentam muito nos livros, né, que foi uma maquiagem no Rio de Janeiro. Por quê? Sacrificou as camadas mais pobres da cidade, que foram desalojadas mesmo do centro do Rio de Janeiro. Tiveram seus casebres e seus cortiços demolidos. A população foi obrigada a mudar para longe do trabalho, para os morros, né, incrementando a construção das favelas. Então, na verdade, eles queriam ali transformar o centro do Rio de Janeiro, os principais pontos turísticos, e não estavam nem aí para a população pobre que moravam ali. Depois dessas demolições, né, para vocês terem uma ideia, a população ficou indignada, o preço do aluguel foi lá para cima e eles tiveram que se amontoar nas favelas, né? Diante de tudo isso, era necessário combater o mosquito e o rato, né, que eram os principais transmissores da doença, né, justamente por falta de saneamento básico. Por isso, o intuito central da campanha, gente, que eles fizeram naquela época, era acabar com os focos da doença e o lixo acumulado pela cidade. Você não tem ideia do que o governo fez. Primeiro, o governo anunciou que pagaria a população para cada rato que fosse entregue às autoridades. Então, o povo ia ganhar pelos ratos que matassem. E o resultado foi que o povo estava criando esses roedores, né? Criando os ratos, a fim de conseguir uma renda extra. Diga aí. Devido a todas essas fraudes que começaram a acontecer, o governo não, suspende que não vai dar certo essa recompensa pela apreensão dos ratos. Contudo, a campanha de saneamento realizava-se com autoritarismo, onde as casas eram invadidas e vasculhadas. Não foi feito para a população nenhuma campanha, nenhum esclarecimento sobre a importância nem da vacina e nem tampouco da higiene, que era um dos fatores também muito importantes. E no tempo onde as pessoas se vestiam cobrindo todo o corpo, mostrar os seus braços para tomar a vacina foi visto como imoral. Ainda tinha isso, para vocês terem uma ideia, naquela época. A insatisfação da população, gente, do governo foi generalizada, total, o que desencadeou a revolta da vacina. O povo não queria tomar vacina de jeito nenhum. E vocês não têm noção que a vacinação era obrigatória. E isso quem disse foi o médico contratado pelo governo, Oswaldo Cruz, né, que para combater todas essas doenças impôs a vacinação obrigatória contra a varíola para todos os brasileiros com mais de 6 meses de idade. Gente, políticos, militares de oposição e a população da cidade se opuseram à vacina, não queriam tomar vacina. A imprensa não perdoava Oswaldo Cruz e dedicava-se várias charges bem legais, que eu vou deixar aí algumas na tela para vocês verem, ironizando a eficácia do remédio, né? Agitadores incentivavam a massa também a enfrentar os funcionários da saúde pública, que batiam mesmo na porta e queriam dar a vacina
a todo custo. Eles invadiam as casas, vacinavam as pessoas à forças, né? Os mais radicais pregavam até a resistência à bala, alegando que o cidadão tinha o direito de se preservar o próprio corpo e não aceitar aquele líquido que eles não sabiam, ó, de onde vinham. Diga aí, que coisa. Agora, todo esse descontentamento, gente, foi se generalizando na cidade toda, somando aos problemas de moradia da população mais pobre, elevado custo também de vida, né? E aí foi resultado nessa revolta toda, que inclusive morreram muitas e muitas pessoas, gente. Entre 10 e 16 de novembro de 1904, as camadas populares do Rio de Janeiro saíram às ruas para enfrentar os agentes da saúde pública e a polícia, para vocês terem uma ideia. O centro do Rio de Janeiro foi transformado numa praça de guerra. Ó, até onde isso foi parar, gente. Com bondes derrubados, assim, edifícios depredados. Então, o que eles queriam arrumar a cidade acabou em um grande caos. Foi muita confusão na Avenida Central, que hoje é a atual Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro. A revolta popular teve apoio também dos militares, que tentaram usar a massa insatisfeita para derrubar sem sucesso o presidente da época, que era Rodrigues Alves. O movimento, né, rebelde foi dominado pelo governo, que prendeu e enviou algumas pessoas também para o Acre, só para vocês terem uma ideia. E em seguida, a lei da vacina obrigatória foi modificada, tornando facultativo o seu uso. Tanto é que hoje em dia, né, a gente sabe de todos os benefícios, e aí é o que a gente sempre fala, naquela época, eles não sabiam, né? O governo não investiu, só tirou a população do centro, queria maquiar a cidade, deixou a população ao léu, né, sem saneamento básico, sem moradia, e ainda queria vacinar a todo custo a população, certo? Então eles não investiram em uma campanha para falar da importância da vacinação para a população, né? Eles não trataram todas as questões de saúde pública, porque moradia também faz parte. Você ter saneamento básico também, né? Como é que a gente vai viver com esgoto a céu aberto, com tudo aí? Isso é o básico para qualquer cidadão brasileiro. E investir em uma campanha eficaz para que o povo soubesse da importância da vacinação e não invadir as casas da pessoa querendo aplicar a vacinação a todo custo, né? Hoje, nós sabemos dessa importância da vacinação. Quero até perguntar para você, né, para deixar aqui com os colegas do nosso grupo para a gente discutir sobre isso. Você acha importante se vacinar? Você se vacinou já contra o Covid-19? Conta aqui para mim, tá bom? Tem atividade também sobre esse conteúdo, com texto, né? Espero que vocês leiam, podem voltar o vídeo para assistir quantas vezes vocês quiserem. É um assunto bem bacana e que faz parte da nossa história, tá bom? Um beijão e uma ótima aula!